Parece haver algum distúrbio na cidade santa hoje. Leilin olhou para o céu. O som de um alarme penetrante podia ser ouvido, mas ele ignorou enquanto continuava a regar seu jardim. Segundo meu plano, aquelas serpentes contaminadas pela gula deveriam ter chegado a esse lugar. Parece que os guardas descobriram alguma coisa. Leilin estava sem pressa, ocupando-se de seus próprios assuntos. Na realidade, com todo o tempo que passou, a gula já havia permeado as planícies da serpente. Essa epidemia não desapareceria a menos que as planícies fossem completamente destruídas. Era assim que certo Leilin era de seu próprio trabalho. Com um empurrão no seu fim, o poder original da gula nas planícies se tornou impossível de parar. A grande quantidade de cobras gigantes de alta energia, combinada com esse poder aterrorizante que fez uso da ingestão de alimentos para romper, criou um efeito horrível que excedeu as expectativas de Leilin. Com essa velocidade, talvez até mesmo aquelas criaturas de 5 ou 6 não sejam capazes de evitar serem contaminadas pelo poder da gula. Os lábios de Leilin se curvaram em um sorriso. Mesmo um ninho de cobras de nível 6 nas planícies não teve escolha a não ser fugir ou ser consumido por seus desejos glutões, em última análise, consumir outros ou se tornar alimento. Não havia outra saída. Quanto a Snake Dovagir, ela poderia ter um poder incrivelmente poderoso, e o dignitário que governava o continente das aves, mas o soberano rei da glutonaria, Beelzebub, também não era nada complicado. Como um ser que estava igualmente no posto 8 e alguém que havia compreendido as leis da gula, ele acabou descobrindo o mundo do purgatório e fazendo uso de seu poder para tomar conta de toda a planície. Agora, era tarde demais, mesmo que Beelzebub decidisse que queria interromper a guerra com a cobra viúva. Afinal, como um invasor, como poderia desistir de uma área tão grande e esplêndida no continente das granizas? Consequentemente, a menos que a cobra viesse a abandonar toda a cidade santa e entregar as planícies da serpente, os dois não seriam capazes de chegar a um acordo. Se ela escolhesse ceder e desistir das planícies, seria um convite para dividir o domínio sobre o continente das granizinhas. Isso equivalia a cometer suicídio lentamente, o que era obviamente inaceitável. Era previsível que o conflito entre eles só aumentasse de intensidade. A terra tremeu, enviando Pebbled pulando no chão. Uma bola de serpentes enroladas que era como uma estrela se ergueu acima dos céus da cidade sagrada. É a matriarca. A poderosa Santa Mãe. Nesse momento, todos os residentes da cidade santa começaram a rezar. Leilin parecia estar fazendo o mesmo, mas por dentro ele estava levantando todas as suas defesas. Rumble como um terremoto ou um vulcão em erupção, uma consciência que era extremamente aterrorizante começou a se espalhar em todas as direções, com a escultura no centro de tudo isso. Leilin podia sentir a imensa fúria da súplica da onda aterrorizante. Os outros residentes livres só podiam ficar deitados no chão, tremendo. As leis que a serpente viúva apreendeu. Elas são de linhagens, serpentes ou reprodução. Leilin parecia reagir da mesma maneira que seus vizinhos, até parecendo mais devotos que alguns deles. No entanto, ele estava internamente tentando rastrear a origem das leis da Snake Dovagir através das ondulações de sua consciência. Parece ser a mistura de alguns. Há também um traço de escuridão. Seu conhecimento surpreendente, juntamente com o AI. O tremendo banco de dados da chip permitiu que Leilin identificasse um pouco essas leis. A cobra é aterrorizante. Ela não apenas compreende várias leis, mas já começou a refinar sua compreensão de suas leis e a fundir com a lei das sombras para formar uma lei inteiramente nova. O reino de Rank 8 era naturalmente superior ao Rank 7, onde apenas uma lei havia sido apreendida. Dessa onda, Leilin havia se intrometido no caminho que ela provavelmente tomara. Rank 7 Magi tem que captar os poderes de uma única lei. Mas para entender múltiplas leis, os seres de nível 8 precisam tentar refiná-las? Leilin acariciou o queixo. Então, e quanto aos 9 magos? O lendário reino mais poderoso de todos? Significa conter todas as leis de um corpo e tentar criar algo mais poderoso? Um entendimento obscuro pareceu surgir na mente de Leilin. O caminho de Snake Dovagir pode estar errado, mas suas ações ainda deram a Leilin, que estava ficando cego, uma grande iluminação. Vamos deixar isso de lado por enquanto.
A cobra viúva deve ter descoberto a contaminação pelo poder da gula, mas ainda não sei como Beelzebub reagirá. Leylin assistiu à Batalha das Sombras. Eu sou o Snake Dovahir, fonte de todas as linhagens de cobras. A bola de cobras desenrolou-se, revelando o rosto encantador da mãe de todas as cobras. Cada fio de cabelo representava uma quantidade impressionante de energia que fazia com que o ar se distorcesse. Enquanto transmitia seu testamento, Leylin sentiu abruptamente que a Snake Dovahir lançava uma força de prova ainda mais poderosa do que antes. Parece que ela ainda tem que desistir de me encontrar. Ou ela adivinhou que sou eu quem está por trás disso tudo. Mas mesmo que ela tenha notado, o que ela pode fazer? Leylin deu uma risadinha. Ele agora estava usando um esquema óbvio. Usando o mundo do purgatório e as planícies Alsnak como isca, Leylin atraiu Beelzebub. E, enquanto ele tivesse o desejo de dominar este mundo, Beelzebub nunca chegaria a um acordo com a cobra viúva. Beelzebub já havia sofrido grandes perdas sob a mão de Leylin, e nada mudaria esse fato, mesmo que eles tivessem um inimigo comum na Snake Dovahir. Em seus olhos, Leylin era apenas um pequeno inseto que poderia facilmente ser beliscado até a morte. Por que eles pausariam o conflito para trabalhar juntos e atacá-lo? Isso foi realidade. Enquanto houvesse um vencedor, nenhum dos lados teria problemas em lidar com Leylin mais tarde. Esta situação deu a Leylin a quantidade de tempo que ele precisava. Purifique. Os olhos de Snake Dovahir mantinham a benevolência e a compaixão enquanto ela estendia os braços. Raios sagrados de luz dourada choveram em todas as direções, com a cidade santa no centro de tudo. Pedaços de um líquido vermelho escuro foram repelidos das raízes, fontes de água e até poros de algumas cobras gigantes, e depois neutralizados pelos raios dourados, transformando-se em gotículas de água pura. A cobra viúva do mundo das sombras tem esse conhecimento sobre feitiços de purificação de tipo leve? Como esperado de um ser antigo que viveu a antiga guerra. Ela não tem fraquezas. As pupilas de Leylin se encolheram como as do AI-Chip registrou a informação, tentando simular os limites de seu poder. Enquanto o AI-Chip não podia realmente dizer quanto poder uma existência como a Snake Dovahir tinha, apenas ter uma ideia vaga ainda era útil para Leylin. Sob a luz sagrada de ouro, a região ao redor da cidade santa foi completamente purificada. A área continuou a se expandir até as profundezas das planícies de serpentes. Observando o que deveria ser uma cena preocupante, os olhos de Leylin brilharam de prazer. É uma pena. Se eu fosse o único por trás disso, apenas alguns processos de purificação da Snake Dovahir salvariam as planícies de serpentes. No entanto, há outra pessoa que domina o poder da gula. Neste exato momento, um acontecimento estranho ocorreu com um estrondo alto. Grandes quantidades do líquido vermelho escuro contaminado que deveria ter desaparecido começaram a ferver. As partículas vermelhas da luz convergiram e formaram uma enorme bola de luz vermelha que se elevou no ar como uma lua ensanguentada. Salve para dominar Beelzebub! Você é o soberano rei da glutonaria, o filho do poder original, o mestre de tudo neste mundo. Um louvor ressonante que continha traços de insanidade começou a ecoar na cidade santa, atingindo a luz sagrada da serpente. Essa sensação, você é. A voz enfurecida da súplica viúva foi ouvida de dentro da luz sagrada, antes de ser abafada por grandes quantidades de relâmpagos vermelhos. O relâmpago carmesim se parecia com linhas longas que dançavam no ar, arrancando rachaduras e revelando terríveis fendas espaciais aterrorizantes. Duas mãos com membranas com 7 dedos pressionadas ao lado de uma fenda, fazendo o ar rugir ao se expandir. Parecia haver uma existência aterradora no outro extremo da fenda espacial tentando se espremer. Ah, Beelzebub! Você não pode mais suportar? Isso faz sentido, um lugar onde o mundo será este caótico deve ser o paraíso para você. Leylin riu como se ele tivesse a vantagem. Com a tentação de um mundo enorme sem vontade, Beelzebub decidiu assumir o risco. Mesmo que este não fosse seu corpo real, era pelo menos um clone com 50% da força do corpo real. Para Beelzebub, as perdas incorridas se ele fracassasse levariam seu corpo principal a ser gravemente ferido e a entrar num sono profundo, ou ele poderia morrer. Isso tornou óbvias suas intenções. Você ousa invadir meu território?
Você atribui alguma importância ao Tratado de Aliança, que existe desde tempos imemoriais. Se Beelzebub estava cheio de determinação, então a cobra viúva estava cheia de fúria. Afinal de contas, qualquer um ficaria de mau humor se estivesse relaxando em casa e outra pessoa simplesmente decidisse invadir o local. Enquanto a cobra viúva disparou suas perguntas, a luz sagrada de ouro parecia se transformar. Uma camada de escuridão apareceu como uma teia enorme, vasta em camadas, dissipando o raio carmesim da Cidade Santa. Depois de ser desafiada por alguém do mesmo nível, a Snake Dovahjir finalmente mostrou sua verdadeira força.